Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para a Prefeitura Municipal de Campinas, banca Fundação VUNESP. Autorizado a realização do concurso para a Prefeitura de Campinas para o preenchimento de 414 vagas a partir de 6 editais distintos que serão publicados. As oportunidades deverão abranger ocupações de diferente nível de escolaridade com lotação por diferentes secretarias. Atenção! Façam o download de 30 provas da banca Fundação VUNESP. Dentre as provas nós temos procurador, psicólogo, nutricionista, guarda civil municipal, dentista, várias modalidades, analista de gestão, contador e outras provas. Os links estão na descrição desta videoaula, portanto, façam o download e iniciem os estudos. Vejam a previsão de cargos conforme publicação no Diário Oficial de Campinas, publicado no dia 10 de outubro de 2024. Auxiliar de apoio à saúde e farmácia, auxiliar em saúde bucal, dentista, diversas modalidades, engenheiro agrônomo, engenheiro de alimentos, farmacêutico, físico-química, físico-medicina, fisioterapeuta, médicos, diversas especializações, veterinário, nutricionista, psicólogo, técnico agricultura, técnico em equipamentos médicos, técnico de saúde bucal, agente de fiscalização, analista de processos, arquiteto, assistente social escolar, contador, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, professor adjunto 1, professor PEB 2, professor PEB 4, psicólogo escolar, técnico segurança do trabalho, agente de manutenção predial, agente operacional, analista de gestão de pessoas, condutor de veículos e máquinas, especialistas em cultura, história, em informação, arquivologia, biblioteconomia, instrutor de práticas esportivas, procurador, guarda civil municipal, masculino e feminino, intérprete de Libras. Então, vejam que nós temos vários cargos que serão oferecidos neste concurso que será organizado pela banca Fundação VUNESP. Nós vamos iniciar uma playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico da banca Fundação VUNESP. Então, vamos para as nossas questões de matemática. Um grande abraço e até as próximas. Questão número 11. Um número de documentos precisam ser transcritos e o técnico responsável pelo serviço transcreveu 40% desses documentos na segunda-feira. Dos documentos restantes, 60% foi transcrito na terça-feira e os últimos 12 documentos transcritos na quarta-feira. O número de documentos transcritos na terça-feira foi: esta questão é uma questão recorrente em cursos da banca Fundação VUNESP, só mudando os dados, que pode estar em fração ou em porcentagem. Então, vejam lá. Vamos chamar de X o total de documentos. A partir daqui eu posso montar a seguinte equação: 40% na segunda-feira. Esses 40% eu já vou representar na forma de decimal, para não ter que fazer regra de 3 simples, que é exatamente 40 dividido por 100, 0,40 ou 0,4, quantidade de segunda-feira. Portanto, restaram os 100% menos 40%, 60%. Desses 60% de X, foram transcritos na terça-feira 60%. Então, vai ser 0,6 vezes 0,6x. Multiplicando isso aqui, encontramos 0,36x, que foi o número de documentos da terça-feira.
Na quarta-feira, 12 documentos. Portanto, somando segunda-feira mais terça-feira mais quarta-feira, eu tenho a quantidade X. Portanto, somando essas duas parcelas aqui, eu tenho 0,4 mais 0,3 dá 0,76x. Transpondo esse 0,76x para o primeiro membro, eu tenho x menos 0,76x igual a 12. Lembrando que aqui o coeficiente aqui é 1. Então fica 1x menos 0,76x dá 0,24x, que é igual a 12, onde x representa o total de documentos que precisam ser transcritos. Então, x vai ser 12 dividido por 24, que dividindo dá exatamente 50 documentos. A questão pede a quantidade de documentos transcritos na terça-feira. Terça-feira é isso aqui. Então, vai ter 0,36 vezes 50, que vai dar exatamente 18 documentos, letra C. Questão número 12. Em um escritório, há 126 processos para serem arquivados. Após o primeiro dia de trabalho, a razão do número de processos arquivados e o número de processos não arquivados era de 2 para 7. Na manhã do segundo dia de trabalho, mais alguns processos foram arquivados, de modo que a razão diminuiu, ficou sendo 2 para 5. Ou seja, aumenta o número de documentos arquivados e diminui o não arquivados. O número de processos arquivados na manhã do segundo dia foi. Então, vejam, vamos chamar de arquivados de A e não arquivados de N. A razão é de 2 para 7. Arquivados para não arquivados, 2/7. A soma dos documentos arquivados, não arquivados, 126. Aqui eu vou resolver da seguinte forma. A soma do arquivado com não arquivado está para não arquivado, aplicando a propriedade fundamental das proporções. A mais N está para N, assim como 2 mais 7 está para 7. Isto aqui sabemos, 126. Então vai ficar 126 sobre N, somando aqui dá 9 sobre 7. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 9N igual a 882. Portanto, o número de documentos não arquivados é 882 dividido por 9, que dá 98. Substituindo aqui, eu tenho aqui, os arquivados vai ser 126 menos 98, que dá 28. Portanto, eu tenho o número de documentos não arquivados, que é maior do que os arquivados. Daí a razão de 2 para 7. A outra informação diz o seguinte: na manhã do segundo dia foram arquivados X. Portanto, diminui X. 28 os arquivados, aumenta X, diminui X. A razão, 2 para 5. Aplicando a propriedade fundamental, produto dos meios igual ao produto dos extremos, 5 vezes 28, 140, mais 5x. 2 vezes 98 dá 196, menos 2x. Passando isso aqui para o primeiro membro, isso aqui para o segundo, tenho 5x mais 2x, 196 menos 140. 7x igual a 56, onde x representa o número de documentos que foram arquivados. Portanto, x 56 dividido por 7, x igual a 8, letra B.
Questão 13. Questão bem interessante. Uma gráfica precisa imprimir um lote de 5.000 folhetos. Para isso, iniciou o trabalho utilizando somente a máquina A, que imprime 6 folhetos em 20 segundos. Após essa máquina trabalhar sozinha e sem interrupções por 25 minutos. Então, a máquina A trabalhou 25 minutos imprimindo 6 folhetos a cada 20 segundos. Após, uma máquina B também começou a imprimir esses mesmos folhetos, trabalhando junto com A, que não parou de trabalhar, sabendo que ambas as máquinas trabalharam sempre sem interrupções e que a máquina B imprime 8 folhetos a cada 15 segundos. O tempo total gasto na impressão desse lote é... Então, vejam, nós vamos fazer o seguinte, vamos reduzir isso aqui a um tempo de 1 minuto. Quanto A mais B imprime em 1 minuto? Primeiro, a máquina A imprime 6 folhetos em 20 segundos. Eu vou fazer o raciocínio aqui passo a passo. Portanto, se eu multiplicar aqui por 3, fica 18 folhetos. E aqui fica 60 segundos. Então, em 60 segundos, 18 folhetos, que representa 1 minuto. Vamos calcular quantos folhetos imprimiu a máquina A. 18 folhetos a cada minuto, 25 minutos, 450 folhetos. Logo, restaram 5.000 menos 450. Então, este resto aqui vai ser a máquina A mais a máquina B. Já concluímos que a máquina B imprime a cada 60 segundos 18 folhetos. A máquina B imprime 8 folhetos em 15 segundos. Eu vou reduzir isso aqui ao mesmo tempo da máquina A. Se eu multiplicar aqui por 4 e aqui por 4, eu tenho 60 segundos. Eu tenho 32 folhetos. Então, a máquina B, em 60 segundos, imprime 32 folhetos. Então, nós temos aqui as duas máquinas trabalhando 1 minuto. 18 folhetos para A, 32 para B, em 1 minuto, 60 segundos. Portanto, as duas juntos imprimem em 60 segundos 50 folhetos. 18 mais 32, 50. Agora vamos resolver o seguinte. Se a máquina, as duas simultaneamente trabalhando, imprime 18 folhetos, 50 folhetos em 60 segundos, em 4.550, vou utilizar uma regra de 3 simples. Quantidade de folhetos, tempo. 50 folhetos, 60 segundos. Vou trabalhar em segundos. 4.550 x segundo. Estas duas grandezas são diretamente proporcionais. Quanto mais folheto, mais tempo. Portanto, direto. 50 está para 4.550, 60 está para x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Não vou nem tirar o zero. Vai ficar 50x igual a 27.300. Vamos verificar se está certo aqui. 4.550 vezes 60. Dá 273.000. Tudo bem, vamos considerar isso aqui. Portanto, 273.000 dividido por 50 dá 5.460. Então, vai dar 5.460 segundos. Dividido por 60 dá 91 minutos. Então, 5.460, vamos lá, 273.000
dividido por 50 dá 5.460 segundos. Dividido por 60 dá 90, 5.460 dividido por 60 dá 91 minutos. Segundo, 91 minutos. 90 minutos, cada 60 minutos é 1 hora. Então, 60 minutos, 1 hora, 31 minutos, letra B. Muito interessante. Questão 14. Jorge e Rui são 2 técnicos em transcrições e juntos transcreveram 40 documentos em um dia, sabendo que o número de documentos transcritos por Jorge foi igual a 2/3 do número de documentos transcritos por Rui. Então, o número de documentos que Rui transcreveu a mais do que o Jorge foi. Então, vejam, vamos chamar a quantidade de Rui de X, uma vez que Jorge depende de Rui. Então, Rui, X, Jorge, 2/3 de X. Somando a quantidade de Rui mais Jorge, tem que dar 40. O mínimo aqui é 3. Então, vai ficar 3x mais 2x igual a 120. Cancela o denominador 3, e eu tenho 5x igual a 120. Portanto, o total de documentos de Rui, 120 dividido por 5, que dá exatamente 24. Jorge, 2/3 de Rui. Então, 2/3 vezes 24. 2 vezes 24 dá 48, dividido por 3, 16 documentos para Jorge, 24 documentos para Rui. Portanto, Rui transcreveu 8 documentos a mais. 24 menos 16 dá 8, letra E. Última questão da Banca Vunesp para o concurso de técnico legislativo. A tabela mostra o número de funcionários que trabalham em cada um dos 4 setores. A, 16, B, 21, C, 18, D, 9. Esta empresa criou um outro setor E, para o qual foram contratados determinado número de funcionários. Após esta contratações, a média aritmética do número de funcionários desses 5 setores ficou 2 unidades a menos que a média aritmética desses 4 aqui. O número de funcionários contratados para o setor E foi. Então, vejam, vamos calcular primeiramente a média dos 4, que é a soma dividido por 4. 16 mais 21 mais 18 mais 9 dividido por 4. Somando isso aqui, dá 64 dividido por 4 dá 16. Esta é a média de funcionário dos 4 setores. Foi criado um novo setor E. Então, nós temos aqui a média anterior, aliás, a soma dos funcionários anteriores mais X, porque foi acrescentado X funcionários, ou seja, esses aqui são os valores antigos. Foi somado X. Passou para quantos setores? 5. Tinha 4, passou para 5. A média diminuiu 2. Então, aqui ficou 14. Aplicando 5 vezes 14, 70. Então, 64 mais X igual a 70. X, que é o número de funcionários do setor criado E. 70 menos 64, X igual a 6 funcionários, letra C. Então, essas foram as 5 questões aplicadas pela Fundação Vunesp no dia de ontem. Lembrando, é um gabarito extraoficial. Gostaram? Façam a inscrição no canal, continuem, cliquem no link
para que vocês possam receber as notificações das demais videoaulas. E se você gostou, está gostando das videoaulas do meu canal, dê um like, porque isto é muito importante por dois motivos: crescimento do meu canal e uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E colaborando com o meu canal, vocês podem compartilhar com os amigos, fazendo a divulgação das minhas videoaulas, que estão todas gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no Valeu Demais e contribuir com qualquer valor. Agradecemos a colaboração de alguns amigos. E vocês que estão estudando para concursos da Banca VUNESP, continuem acessando o meu canal, cliquem na playlist Fundação VUNESP. Isso é muito importante. Nós temos concursos, inúmeros concursos da Fundação VUNESP. Link está na descrição da videoaula. Um grande abraço e até as próximas. Questão número 11. Uma pessoa possui uma coleção com determinado número de CDs, dos quais 3/8 são de música clássica. Entre os demais CDs, 4/5 são de música popular brasileira, MPB. E os demais CDs, 20 restantes, são de gêneros musicais variados. O número de CDs de MPB. Questão recorrente, sempre sendo solicitado pela Banca VUNESP. O que pode acontecer é que esses dados parciais estarem em forma de porcentagem. Aqui temos fração, mas ele pode estar em forma de porcentagem, inclusive na forma decimal. Por exemplo, 3/5, 3/10 de música clássica. Então, vejam, e tem que ter sempre um dado para encontrar o total. Vejam, então, vamos lá. Vamos chamar de X o total de CDs dessa pessoa. A partir daqui, você já pode escrever a equação. Eu vou parcialmente descrever. 3/8 desse X, música clássica. Então, 3/8 música clássica. Então, vou marcar isso aqui que eu vou utilizar esse valor no final. Desse valor, restaram quanto? 5/8. Esses 5/8 são de música popular brasileira. Então, restaram 5/8. Esse valor não vou utilizar no final. Eu vou utilizar 4/5 de 5/8 de X. Então, 4/5, esse D é vezes 5/8 X. Simplifica 5 com 5, dá 4/8 X. Que poderíamos até simplificar da metade, meio X, do total. Resolver o exercício. Agora vamos montar a equação. Eu tenho um terceiro dado. Os demais restantes, quer dizer, somando este valor, somando este valor, somando este aqui, dá o total de CDs, X. Eu vou colocar sempre o total no primeiro membro, porque vai ter o coeficiente maior. O mínimo é 8, então aqui vai ficar 8x igual 3x mais 4x, aqui o denominador é 1, vezes 20, 160. Então, eu tenho 8x dividido por 8, 3x mais 4x mais 160 dividido por 8. Corta, corta, então ficou 8x, já vou equacionar direto, 8x menos 3x menos 4x igual a 160. Efetuando isso aqui, fica x igual a 160. Esse é o total de CDs. A pergunta é, quantos CDs de MPB essa pessoa possui? Portanto, 4/8 vezes 160. 4 vezes 160, 640 dividido por 8. Sobrou um zerinho aqui. 640 dividido por 8 dá 80 CDs. Letra B. C. Questão interessante que vocês devem prestar muita atenção.
sempre está sendo solicitado pela banca. Vamos para o seguinte. Desculpa, pessoal, estou com a voz um pouquinho rouca porque estou vindo de um resfriado. 12. Determinada galeria de artes está expondo pinturas de duas fases diferentes de um determinado artista. Ao todo, são expostos 56 pinturas. Então, tenho a quantidade aqui, 56, de modo que a razão entre o número de pintura da primeira fase para a segunda fase é de 3 para 8, 3 para 5, ou seja, tem mais pinturas da fase 2. Ele quer saber pinturas da primeira fase. Sempre esse exercício de razão, proporção, ele não pergunta as duas variáveis, pergunta somente ou a primeira ou a segunda. Então, para facilitar, a gente já direciona direto aquilo que está perguntando. Escrevam a razão. Pintura 1 dividido pela pintura, fase 1, fase 2, é de 3 para 5. A soma das pinturas de fase 1, fase 2, é 56. Agora, não vou resolver esse sistema aqui. Vejam, se eu tenho aqui essa razão é equivalente a essa, eu vou achar uma razão equivalente cuja soma é de 56. É fácil. 56 dividido por 3, 56 dividido por 5, eu vou multiplicar os dois termos por 7. Olha aqui. 7 vezes 3, 21. 5 vezes 7, 35. Se somar isto aqui, dá exatamente 56. Como essas três razões são equivalentes, ou então, de um modo inadequado, iguais, eu posso afirmar direto aqui. Primeira fase tem 21, segunda fase tem 35. Como ele pergunta a primeira fase, 21 pinturas, alternativa letra A. Interessante. Também sempre está sendo solicitado pela banca VUNESP. Então, vejam, pessoal, muito cuidado com essas questõezinhas. Questão 13. Porcentagem. Em determinada loja, o preço do produto A, que era de R$ 40, teve um aumento de 15%. E o preço do produto B teve um desconto de 8%. Desse modo, os dois produtos passaram a ter o mesmo preço. Ele quer saber o preço do produto B antes da redução de 8%. Também questão muito interessante de porcentagem. Então, vejam. O produto A, que custa R$ 40, teve um aumento de 15%. Então, já posso calcular o preço com o aumento. 100% mais 15% dá 115%. E eu sempre escrevo a porcentagem nesse exercício de cálculo direto, não em forma de fração. Eu vou escrever isso aqui em forma de decimais. E não vou utilizar a regra de 3 simples também. Facilita. Então, o produto que custava R$ 40 vai passar a custar 115% de R$ 40. 100% mais 15%, 115 dividido por 100, 1,15. Multiplicando, o produto A passou a custar R$ 46. O produto B, que não tem o preço, eu estou chamando de X. Da mesma forma, teve redução. Então, de 100% caiu 8%, 92%. Da mesma forma, 92%, eu não vou fazer regra de 3 simples para saber quanto que dá. Eu vou escrever direto. 92% é 0,92 vezes X. Esse é o preço do produto B. O exercício diz que com esse aumento, com essa redução, os preços ficaram iguais. Então, 0,92x igual a R$ 46, onde x é o preço do produto B antes do desconto. R$ 46 dividido por 0,92, chegamos brilhantemente à conclusão que o produto X
O preço do produto B, que eu chamei de X, R$50, letra E. 14. Questão recorrente em concursos da Banca Vunesp e também em outros concursos. Sistema. Sempre a Vunesp cobra sistemas dificilmente de duas variáveis. E pergunta sempre uma das variáveis. Então, veja, um teatro vendeu 400 ingressos, sendo plateia e camarote. Eu vou deixar aqui a caneta assim, marcando já para não ler duas vezes. Cada ingresso custava plateia 200, camarote 350. Sabendo que o valor arrecadado com a venda dos ingressos foi 92 mil, o valor do ingresso camarote. Viram o enunciado? Eu tenho plateia, camarote. Ele pergunta o preço de quem? Do camarote. A ideia que eles fazem é que o candidato monte o sistema, acha o valor de um e substitui. Eu sempre parto do seguinte pressuposto. Encontra direto o que o problema está pedindo. Quanto arrecadou com o camarote. Vejam. Primeira informação. Preço de 200 vezes plateia, mais camarote 350. Isso aqui dá um total de R$920. Eu também dificilmente escrevo X e Y. Já coloco direto plateia e camarote. Fica mais fácil de visualizar. A segunda informação que diz que plateia mais camarote dá 400. Eu tenho aqui um sistema. Como o exercício pergunta a venda de ingressos do camarote, eu vou verificar quantos camarotes foram vendidos. Então, eu tenho que eliminar plateia. Como é que elimina a plateia? Veja, se eu tenho 200 e aqui tenho plateia, eu vou somar as duas equações depois. Então, eu vou multiplicar esta equação aqui por menos 200. Olha a observação aqui. Questão recorrente em concursos públicos. Não somente da banca Vunesp, mas também para outras bancas. Então, vocês prestem muita atenção, procurem entender. Vejam, se eu multiplicar por menos 200, fica menos 200 plateia, menos 200 camarote, menos 80 mil. E vou somar com a equação 1. Olha o que acontece. Menos 200 plateia, mais 200 plateia, dá zero. Some. 350 menos 200, 150 vezes o número de camarotes. 92 mil menos 80 mil, 12 mil. Então, quantos camarotes foram vendidos? 12 mil dividido por 150, 80 camarotes. Quanto que arrecadou? 80 ingressos de camarote vezes 350, 28 mil reais. Chegamos à conclusão que é a alternativa à letra B. Muita atenção nessas questões. Questão 15. Questão bem simples, mas vejam que interessante. Na estante de uma biblioteca, há 384 livros, distribuídos nas prateleiras, de modo que cada prateleira tem o mesmo número de livros. É que está aparecendo... esse aqui é da outra questão. Sabendo que o número de livros de uma prateleira é igual a 6 vezes o número de prateleiras, então o número de livros de uma prateleira vejam, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar X o número de prateleiras, porque eu tenho o total de livros, mas não tenho o número de prateleiras. O que diz o exercício? Que se eu dividir o total de livros pelo número de prateleiras, dá 6 vezes o número de prateleiras. Certo? Eu tenho uma proporção. Multiplicando aqui em cruz, eu tenho 6x² é igual a 384. X é o número de prateleira. Então, 6 vezes x² igual a 384. Portanto, x² é 384 dividido por 6, que dá 64. Então, se eu tirar a raiz direto aqui, eu tenho quantas prateleiras? 8.
Ele quer saber o número de livros de uma prateleira. Então, vai ser o quê? 6 vezes 8, 48 livros, letra D. Questão 16. Na realização de uma atividade cultural, estavam presentes 30 crianças e 18 adultos. Todas essas pessoas foram divididas em grupos. Questão também recorrente. Muita atenção. Problema de MDC, MMC, sempre a VUNESP está cobrando. Todas essas pessoas foram divididas em grupos, cada grupo com o mesmo número de participantes, sendo esse número o maior possível, sabendo que não havia criança e adultos em um mesmo grupo, ou seja, grupo de crianças, grupo de adultos. Ele quer saber o número de grupos de crianças superou o número de grupos de adultos 100, ou seja, o grupo de crianças é maior que o grupo de pessoas, de adultos. Então, vejam, para obter o número máximo de pessoas por grupo, independentemente se é criança ou adulto, nós vamos achar o famoso MDC de 30 e 18. Como aqui o número é pequeno, eu não teria que fazer o processo da decomposição, mas eu vou fazer sempre para revisar esse conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o maior divisor comum desses números. Dá para saber mentalmente. Daí eu já tenho a quantidade de pessoas de cada grupo. Dividimos pelos números primos. Os primos são esses. Como é divisor comum, tem que ser divisível, tem que ser divisor do 30 e do 18. Eu vou colocar em vermelho. 30 dá 15, 18 dá 9. Não tem mais divisor comum 2. Dividir por 3. 3 é divisor comum, ou seja, divide os 2. Então, 3, vermelho. Dá 5, dá 3. Dá para dividir por 3, mas não é divisor comum. Coloca preto. 5, 1. Divide por 5, pronto, acabou. O maior divisor comum desses dois números aqui, pequenos, é exatamente 6. Esse 6 representa o número de pessoas de cada grupo. Então, tem que ter 6 crianças e 6 adultos. Eu tenho um total de quantas crianças? 30. Dividido por 6 crianças, 5 grupos, como nós tínhamos previsto. Grupo de crianças ser maior que o grupo de adultos. Adultos tem 18. Eu tenho que colocar 6 em cada grupo. 3 grupos. Portanto, o número de grupo de crianças excede ou é maior, supera o grupo de adultos em 2 grupos. Letra A. Questão bem interessante, sempre também caindo em concursos da Banca Fundação VUNESP. Muita atenção. Ficou em dúvida? Manda mensagem nos comentários. Questão 17. Questão bem interessante também. Vamos lá. Determinado número de pastas foi colocado em 16 caixas, de modo que cada caixa ficou com o mesmo número de pastas. Se tivesse, então, a condição, se tivesse colocado 3 pastas a mais em cada caixa, 3 caixas não teriam sido utilizadas. Ou seja, dessas 15, 3 não seriam utilizadas, ficariam 12. O número total de pastas. Então, questão bem interessante, difícil de analisar. Vejam. Vamos chamar de x o total de pastas. Aliás, não precisava nem fazer uma equação, hein? Vejam. 15 caixas, colocando x pasta dá 15x. Se tivesse colocado, olha aqui, 3 pastas a mais, ou seja, x mais 3, 3 caixas não seriam utilizadas. Então, veja, 12 que fica sem usar, vezes x mais 3. Resolvendo essa equação, tenho, distribuindo aqui, 12x mais 36,
passa o 12x para cá, 15x menos 12x, 3x igual a 36, x igual a 12 o quê? Pastas. Portanto, quantas é o número total de pastas? 12. Ele quer saber, aqui não são 12 não, aqui são, tá certo. Total de pasta vai ser 15 caixas vezes 12, 180 pastas, letra C. Questão 18. Esta questão sempre está sendo solicitada pela banca Fundação VUNESP. Questão de média aritmética simples. Relembrando, noções de estatística só cai média aritmética simples e sempre em uma tabela. Vejam, a tabela apresenta algumas informações sobre o número de, deixa eu mudar aqui a caneta, sobre o número de entradas inteiras e o número de meias entradas vendidas por cinema de quarta-feira até domingo. Sendo que o número de entradas inteiras vendidas na quarta-feira, que foi X, é a metade do número de meia entrada vendida do domingo. Já está essa informação. Aqui é 2x, aqui é metade. Aqui está a tabela. Quarta-feira, X inteiras, 40 meias. Quinta, 15 e assim sucessivamente. Sabendo que a média aritmética do número de entradas inteiras vendida nesses 5 dias, a média dos 5 dias é igual ao número de meias entradas vendidas no domingo. Olha aqui. A média aqui é igual ao ingresso vendidos de meia no domingo. Então, olha a pergunta. Então, a média aritmética do número de meia entrada vendidas desses 5 dias foi. Então, vejam, bem interessante. Então, vamos lá. O que diz o problema? A média de inteiras, que é a primeira informação. Então, é igual, esta média aqui, vamos lá, é igual aos ingressos vendidos no domingo. X mais 35, mais 40, mais 120, mais 75, dividido por 5. São 5 dias. Isso aqui dá 2x. Somando isso aqui, dá 270. E passando esse aqui multiplicando, já dá 10x. Então, fica x mais 270 igual a 10x. Então, posso concluir de imediato aqui. 10x menos x é 270. Isso para achar o valor do x. 9x igual a 270, x igual a 270 dividido por 9. Então, x é 30. Logo, quantos ingressos foram vendidos meia entrada no domingo? 60. Agora ele pergunta a média de domingo. Meia entrada. Viram questão interessante? Questão sempre sendo cobrado pela banca VUNESP. Sempre tem uma questão de média. Média de domingo, meia entrada, 40, mais 30, mais 50, mais 180, mais 60, dividido por quantos dias? 5. 360 dividido por 5, 72 entradas vendidas no... Questão de média aritmética simples, recorrente em prova da Fundação VUNESP. Sempre está sendo solicitado. Então, vocês que estão inscritos no concurso de Santos, de Osasco e de Lins, aproveitem esta videoaula e também as demais. Questão 19. Eu coloquei já a observação aqui. Questão sobre área, perímetro, volume, sempre recorrente em concursos da banca VUNESP. Então, muita atenção, vocês que vão fazer concursos pela banca VUNESP. Essas questõezinhas aqui são sempre recorrentes. Então, vejam. Sempre eles colocam áreas sobrepostas. Vejam.
Deixa eu mudar aqui. De uma folha retangular ABCD inteira, com 50 centímetros de comprimento, 40 de largura, foi retirada um retângulo R, que é esse branquinho aqui, de largura igual da folha, 40 centímetros, conforme mostra a figura. Se o perímetro do retângulo R, que é esse aqui, era 104 centímetros, a área que restou da folha após a retirada desse retângulo é. Para saber essa área aqui restante, eu tenho que saber esta medida aqui, ó. Que eu tenho esta aqui. Então, utilizando essa informação. Então, vamos lá. Esse retângulo que vai ser retirado tem perímetro 104 centímetros. Então, eu vou chamar aqui de X. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Esta questão é que eu estou sempre falando. A banca VUNESP sempre relaciona perímetro e área. É notório, sempre. Então, perímetro, soma das 4 medidas. Então, eu tenho 2x mais 80 igual a 104. 2x é igual a 104 menos 80. 2x igual a 24. X, 24 dividido por 2, x vale 2. Então, essa medida aqui mede 12. Portanto, esse pedacinho aqui vai ser o quê? 50 menos 12, que dá 38 centímetros. A área de um retângulo, comprimento vezes a largura. Portanto, a área restante, 38 vezes 40, 1.520 centímetros quadrados. Letra B. Questão, pessoal, muita atenção, que essa questão sempre aparece em concursos da banca VUNESP. Aproveitem. Vamos lá. Questão número 20. Eu coloquei a observação aqui. Cliquem na descrição desta videoaula, links das provas realizadas pela VUNESP, edital completo de Osasco e Porto de Santos, que são 2 editais, e cliquem na playlist com questões de matemática da banca VUNESP. Aproveitem. Pessoal, tem muitas questões da VUNESP para que vocês revisem para as provas. Vamos lá. Questão de volume, misturando com área. Um bloco maciço de madeira no formato de um prisma reto. Vejam. Tenho aqui um prisma, base quadrada, altura 24. Teve uma de suas faces pintadas. Essa aqui, ó. Na cor cinza, conforme mostra a figura. Sabendo que a área dessa face pintada é 120 centímetros quadrados, qual o volume desse bloco? Lógico, ele deu essa informação para saber o lado do quadrado da base, para depois calcular o volume. Então, vejam, a área da face lateral é um retângulo que mede x, comprimento, largura, 24x, que é igual a 120. Portanto, x, que representa a base do bloco maciço, vai ser 120 dividido por 24. Dividindo isso aqui dá 5 centímetros, que representa o lado do quadrado. Então, essa base aqui tem um quadradinho que mede 5 centímetros. Opa, já está aqui. Volume é área da base de uma pirâmide, de um prisma, área da base, que é um quadrado que mede 5 por 5, multiplicado pela altura. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 600 centímetros cúbicos. Letra D. Questões interessantes que vocês devem prestar muita atenção. Boa revisão para aqueles que irão prestar concursos para os municípios de Osasco, Santos e Lins. Gostaram? Façam a inscrição no canal, ativem o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das videoaulas do canal. Cliquem no link para que vocês dêem um joinha. E se você está estudando
para concurso da Banca VUNESP, continuem no canal, cliquem na playlist Banca Fundação VUNESP. E, se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. É uma forma de vocês divulgarem o nosso trabalho, que é estritamente gratuito. O que vocês podem fazer, colaborando monetariamente, é clicar no link Valeu Demais. Qualquer contribuição, qualquer valor, será bem-vindo. Um grande abraço e até as próximas. Questão número 11. Considere a seguinte informação publicada em uma agência estadual de notícias. A Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, investiu 880,3 milhões no primeiro semestre de 2023, na melhoria do saneamento básico. Esse montante é 15,3 maior do que o montante investido na melhoria do saneamento básico no mesmo período do ano anterior. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que o montante investido na melhoria do saneamento básico pela Sanepar no primeiro semestre de 2022 ficou entre questão recorrente em concursos da Banca Fundação VUNESP. Então, vejam, nós temos dois dados, de 2023 e de 2022. Então, nós temos o seguinte: se o aumento foi de 15,3%, este valor de 880, faltou um zerinho aqui, 3 milhões do primeiro semestre representa o 100% mais 15,3%, ou seja, 115,3%. Não tem necessidade de fazer regra de 3 simples. Basta fazer a razão 880,3 dividido por, transformando isso aqui na forma decimal, 1,153. Efetuando essa divisão, encontramos 763,49 milhões, que é exatamente a alternativa à letra E. O valor está entre 760 milhões e 770 milhões. Então, letra E. Questão número 12. Karina leu um livro em 3 dias. Na segunda-feira, ela leu a terça parte do total de páginas do livro. Na quarta, leu 3/4 do número de páginas não lidas, ou seja, as restantes. Na segunda-feira e na sexta-feira, leu as 60 páginas que faltavam. O número de páginas lida por Karina na quarta-feira foi também uma questão recorrente da banca, só mudou o contexto aqui. Então, vamos lá. Seja X o total de páginas do livro. Segunda-feira, ela leu 1/3. Portanto, restam 2/3. Na quarta-feira, leu 3/4 das páginas restantes, das páginas não lidas. Então, 3/4 vezes 2/3. Multiplicando aqui, eu tenho 3 vezes 2, 6, 4 vezes 3, 12. 6/12. Simplificando aqui por 6 e por 6, eu tenho, então, 1/2x. Então, na quarta-feira, ela leu a metade das páginas do livro. Na sexta-feira, o restante que faltava, que era 60. Então, temos a seguinte equação. O total de páginas vai ser 1/3 de x mais 1/2x mais 60. O mínimo múltiplo comum aqui é 6, então vai ficar aqui 6x igual 2x mais 3x mais 360. Denominador comum, corta, corta, então ficou 6x igual 2x mais 3x
mais 360. Isso aqui dá 5x, então vai ficar 6x menos 5x igual a 360. Então, o total de páginas, 360. Como ele quer saber quantas páginas foram lidas na quarta-feira, exatamente metade de 360. 180 páginas, alternativa à letra D. Questão 13. Um grupo com 60 analistas legislativos com especialidades A e 150 analistas legislativos com especialidade B precisa ser dividido em grupos menores e contendo cada um X analistas com especialidade A, Y com especialidade B. Para tanto, não pode haver analista fora de um grupo e o número de grupo tem que ser o maior possível. Nesse caso, o valor de x menos y é, ou seja, o total de grupos de B menos o total de grupos de A. Para obter o número de componentes de cada grupo, eu vou calcular o máximo divisor comum de 60 e 150. Logicamente, como os números aqui são pequenos, poderia fazer o cálculo mental. Eu vou fazer pela decomposição simultânea para fazer uma revisão. Dividimos pelos primos, dividimos primeiro por 2. Quando for divisor comum, coloca em vermelho. Então dá 30, 75. Continuamos a divisão por 2, só que não é comum. Coloca em preto. 15, 75. O próximo divisor comum é o 3, que divide 15 e divide 75. Então vai dar 5, 25. Não tem mais divisão por 3. Dividimos pelo 5. Também é um divisor comum. Então, vermelho dá 1, 5. Dividimos por 5. Então, o máximo divisor comum é exatamente 30. Então, tem que ter 30 analistas em cada grupo A, B. Então, vejam. Os analistas do grupo A, eu chamando de X, basta dividir a quantidade, que é 60, dividido por 30. 2 grupos. Y, analista de especialidade B, tem 150. Cada grupo tem 30. 150 dividido por 30 dá 5 grupos. Portanto, a diferença de Y menos X é 5 menos 2, que dá exatamente 3. Letra B. 14. Após a primeira fase de determinado concurso, considerando apenas os candidatos aprovados nessa fase, a razão entre os candidatos que concorrem ao emprego A e os candidatos que concorrem ao emprego B, a razão é de 10 para 9. Após a segunda fase, considerando os candidatos que foram aprovados na fase anterior, a quinta parte dos concorrentes ao cargo de A e a sexta parte dos que concorrem ao B foram aprovadas, totalizando 140 candidatos. Após a segunda fase, o número de candidatos aprovados no cargo B foi. Então, vejam, eu tenho aqui a primeira razão, A sobre B, 10 nonos. Eu vou tirar aqui o valor de A em função de B. Explico depois. Então, multiplicando aqui, eu tenho exatamente que A é 10B dividido por 9. Essa é a primeira informação. A segunda. Após a segunda fase, nós temos o seguinte. 1/5 de A e 1/6 de B foram aprovados, totalizando 140. Então, tem assim, ó, 1/5 de A mais 1/6 de B dá 140. Então, tenho aqui, deixa eu conferir aqui.
quinta parte e sexta parte. Como A é esse valor, eu vou substituir aqui, ó. Então vai ficar 1/5 B vezes 10B sobre 9 mais 1/6 igual a 140. Posso simplificar aqui, fica 2. Então fica 2B e o mínimo é 18. Então já vou dividir. Divide por 9 dá 2. Então fica 4B. Divide por 6 dá 3. Então 3B. E aqui 18 vezes 140 2.520. Denominador 18, corta. Então fica 7B igual a 2.520. Então B, 2.520 dividido por 7, que dá exatamente 360 candidatos concorrentes ao cargo B. Ele quer saber quantos foram aprovados no cargo B. O cargo B foram aprovados 1/6 de B. 1/6 de 360, 360 dividido por 6, 60 aprovados, letra C. Questão 15. A tabela apresenta o número total de unidades de certo produto produzidas por uma empresa e o número total de unidades reprovadas no controle de qualidade nos 3 quadrimestres do ano anterior. Então, vejam, no primeiro quadrimestre, produzida 1.820, reprovadas 8. Segundo quadrimestre, 1.945 produzidas, 13 reprovadas. Terceiro, 2.082, 6 reprovadas. Com base nas informações apresentadas, pode ser corretamente afirmar que no ano anterior a média mensal das unidades produzidas e não reprovadas do referido produto pela empresa foi de quantas unidades? Então vejam, vamos calcular as unidades aprovadas. 1.820 menos 8, 1.812. Segundo quadrimestre, 1.945 menos 13, 1.932. Terceiro, 2.082 menos 6, 2.076. Portanto, a média mensal, e eu devo dividir isso aqui, como cada quadrimestre tem 4 meses, eu vou dividir por 12. 1.812 mais 1.932 mais 2.072 dividido por 12. Somando isso aqui, 5.820 dividido por 12. A média mensal, 485 unidades. Letra E. Questão 16. Uma empresa vende determinado produto em 3 tipos de embalagens: de 4 unidades, de 6 unidades ou de 8 unidades. Atualmente a empresa tem 1.241 unidades desse produto para embalar. Seja N o menor número natural, tal que, acrescentando-se N unidades a esse valor aqui, 1.251, seja possível escolher qualquer um dos 3 tipos de embalagens e usando apenas o tipo de embalagem escolhida. Distribuir a nova quantidade de acordo com a capacidade da embalagem e sem sobrar fora da embalagem. Qual é esse número N? Na realidade, a pergunta é: qual o número que eu devo somar a esse número 1.251 para que seja divisível por 4, por 6 e por 8? Então, esse número vai ser divisível simultaneamente por quem? Vamos aqui achar o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum, pelo método das descomposições simultâneas. Divide por 2, novamente por 2 e por 3. Então,
O mínimo múltiplo comum é 24. Então, um número que é divisível por 4 e por 6 e por 8, ele é divisível por 24. Se vocês observarem, eu devo acrescentar, esse número aqui não é divisível por 24. Não é divisível por 4. Então, eu devo somar um n. Eu vou fazer o cálculo aqui. Se eu dividir 1.251 por 24, dá 52 e sobra 3. Então, para que esse número seja divisível, eu devo somar quanto? 21. Porque se somar 21, fica 24 e aqui vai dar 53. Então, aqui vai ser 1.272. 1.272 é divisível por 24, dá 53. Então, o menor número que eu devo somar a esse número aqui, para que ele seja 1.251 somado com 21, vai dar um número que é divisível simultaneamente por todos eles. Isso aqui vai dar 1.272. Esse número aqui, ele é divisível por 4, por 6 e 8, consequentemente por 24. Portanto, é um número que está entre 19 e 23. Questão bem interessante. 17. Esta questão é característica da Banca Fundação Bunep. Cálculo de perímetro e área. Sempre tem uma questão desse tipo aqui. Com certeza, isso aqui é muito importante vocês prestarem atenção. Em um terreno retangular com lados medindo 22 metros por 31 metros, será construído um galpão também retangular que tem 2 metros a mais do que o outro. Então, aqui é x mais 2, conforme figura. Sabe-se que após a construção do galpão, o terreno deverá ter 619 metros quadrados de área livre. Então, a área livre do total, tirando a área do galpão, isso aqui representa exatamente 619 metros quadrados. A pergunta é, quanto que vale o perímetro do galpão? Eu tenho que saber o valor do x. Área do terreno, 22 vezes 31, que dá exatamente 682. Área do galpão, em função de x, x vezes x mais 2, distribuindo x quadrado mais 2x. A área livre, que é esse em vermelho que eu coloquei aqui, ó, 682 menos a área do galpão. Eliminando aqui esse parênteses, eu tenho 682 menos x quadrado menos 2x, já passando para o primeiro membro, menos 619. Organizando essa equação, x quadrado menos 2x mais 63, multiplicamos por menos 1, temos uma equação do segundo grau completa. Delta, b quadrado menos 4ac, 2 ao quadrado menos 4 vezes 1, vezes menos 63. Vai dar 4 mais 252, 256. Raiz quadrada de 256, 16. Menos 2, Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2. Então vai ficar menos 2 mais 16 dividido por 2. Isso aqui dá 14 dividido por 2. X, 7 metros. O outro valor não convém porque vai ser número negativo. Então, x vale 7. Então, aqui vai medir quanto? 7 mais 2. Aqui mede 7. Perímetro
2 vezes 7, porque são dois lados, medidas iguais, mais 2 vezes 8, 9, 18 mais 14, 32 metros, letra E. Questão recorrente em concursos da banca VUNESP. Com certeza, nos próximos concursos terá uma questão semelhante. 18. Em uma casa comercial são vendidos o tipo 1 e o tipo 2 de certo produto, independentemente do tipo, se o número total de unidades completa nesses produtos for maior ou igual a 200. Então, a condição é essa aqui, ó. O preço unitário do tipo 1 tem R$1 de desconto e o preço unitário do produto 2, R$2 de desconto, se ultrapassar 200. Um cliente comprou 80 unidades do 1, 30 unidades do 2 e gastou 3.020. Um outro cliente comprou 120 unidades 1, 82, 2 deu 5.504. A pergunta é: o preço do tipo 2 sem o desconto. Vamos lá. Vamos equacionar o primeiro item aqui. A primeira pessoa comprou. Vamos lá. Desconto de A, R$1. Desconto de 2, eu vou chamar de A e B. Tipo 1, A, tipo 2, B. Desde que compre 200 unidades igual ou maior. Então, o cliente primeiro comprou 80 mais 30, então não teve desconto. 80 vezes o tipo A, 30 tipo B, gastou 3.020. O cliente 2, ele comprou com desconto, porque ele comprou 120 mais 82, 202. Então, ficou 120A mais 82B igual a 5.504. Como o exercício está pedindo o preço do tipo 2, que no caso aqui nosso é B, eu vou fazer o seguinte: se esse cliente aqui tivesse comprado sem desconto, eu teria que aumentar R$120 do produto A e 164 de B. Então, vou criar uma nova situação. O cliente 2 não teve desconto, desde que eu some 120 no total, mais 164. Somando isso aqui, eu tenho 5.788. Então, este preço é correspondente ao valor do segundo cliente sem o desconto. E aqui sem desconto, forma um sistema. Então, vou resolver utilizando o método da adição. Como eu tenho 180 e tenho 80, vou multiplicar aqui por menos 2 e aqui por 3. Fica assim, menos 240, menos 164B, menos 11.576. E vou somar com a segunda. Corta, e aqui vai dar menos 74B, menos 2.516. Multiplicando por menos 1, aqui fica mais e aqui fica mais. Então, o produto 2, no caso eu chamei de B, sem desconto, vai ser 2.516 dividido por 74, que dá R$34. Alternativa letra D. Questão bem interessante. 19. O gráfico apresenta as quantidades de unidades de um produto A, que está nessa coluna mais clara, e de um produto B, que é esse em preto, que foram vendidas em um comércio no segundo semestre de 23. Então, veja, julho, A, 20, B, 10. Agosto, A, 40, B, 10. E assim sucessivamente. Está bem claro aqui, porque são os números inteiros. Em determinado mês, o acumulado das unidades vendidas por A
naquele semestre igualou ao B. Ou seja, somando aqui A e B, num determinado mês, os dois acumulados ficaram iguais. O acumulado das unidades do produto B vendidas até o referido mês correspondeu a um total de unidades vendidas do produto no semestre. Então, eu tenho que verificar a variação do produto B. Então, vamos lá. Acumulado de A, eu já fiz o cálculo. Até o mês de, olha lá, 20, 40, 30, 20. Até o mês de outubro, deu 110. O acumulado de B até outubro também deu 110. Então, aqui teve igual. A partir daqui, eu vou fazer a conta do acumulado de B, porque interessa o de B. 110, esse aqui, mais 50, mais 40. Ou seja, os meses anteriores, mais o mês de novembro, mais dezembro, deu 200. A pergunta é, acumulado até outubro, 110. Total, 200. A porcentagem aqui vai ser o quê? 110 dividido por 200, 0,55, multiplica por 100, 55%, letra B. Questão 20. Considere a seguinte sequência de comandos que foi dada a uma pessoa que está localizada em um ponto A. Do ponto em que está, caminha 2 metros em linha reta e pare. No ponto que parou, gire 45 graus para a esquerda. Então, ele vai caminhar aqui, gira para a esquerda 45 graus. Repita os comandos 1 e 2 até chegar em A. Até chegar nesse ponto inicial. Ele gira 45 de 45 graus. Ao concluir a sequência de comandos anterior, a forma geométrica do trajeto feito pela pessoa corresponde a uma figura: hexágono, octógono, quadrilátero, heptágono, pentágono. Então vejam, como a pessoa gira 45 graus para a esquerda e vai repetindo o procedimento e retorna ao ponto A. Ele vai fazer isso aqui, ó. Na realidade, ele sai de A e faz isso aqui, de 45 em 45 graus. Como a circunferência tem 360 graus, ele tem que caminhar quantos segmentos? 8 vezes 45, 360 graus. Portanto, a forma geométrica aqui forma um polígono de 8 lados que chama-se octógono, letra B. Questão bem interessante da Banca Fundação VUNESP. Gostaram desta videoaula? Faça a inscrição no canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das videoaulas do canal. Dá um like se você gostou. Está estudando para concursos públicos da Fundação VUNESP? Continue no canal, cliquem na playlist Banca Fundação VUNESP. O link está na descrição desta videoaula. Um grande abraço e até as próximas.